oitavo ano, mais uma aula de História, professora Taliane. E hoje nós vamos falar sobre o maior conflito da história da América do Sul. Nós temos aí o Brasil, o Uruguai e a Argentina na famosa Tríplice Aliança contra o Paraguai de Solano Lopes. É uma guerra que tem fatos intrigantes. Durante ainda o Brasil Império, e nós vamos agora adentrar no conteúdo, falar sobre a figura do Conde Dan, do Duque de Caxias, de Dom Pedro II e do maior ditador nesse confronto, que era Solano Lopes do Paraguai, tá certo? E lembrar que nós lutamos junto com os hermanos nesse conflito. Então, pessoal, a guerra ela dura cerca de 6 anos. Ela começa em dezembro de 1864 e ela vai até março de 1870. E nesse período nós precisamos lembrar que todas as outras nações que entram no confronto junto com aliados do nosso Brasil viviam a república e o nosso Brasil ainda era império. Então todos os nossos soldados que irão lutar, e a gente vai falar dessa questão de quem foi para essa guerra daqui a pouco, nós veremos que eles terão contato com esse novo modelo de governo. Lembrando também que do lado oposto, o Paraguai, ele estava sendo ali lutando pelos interesses da Bacia do Prata para ter uma saída para o mar, já que ele não tinha. E o Brasil, o interesse era manter o controle, o imperialismo em toda a América Latina, principalmente pelo controle do comércio na Bacia do Prata, tá certo? Vamos então aqui dar início à nossa habilidade, que será trabalhada. Problematizar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito. Aqui nós temos uma figura icônica, porque ocorrerão várias batalhas durante esses 6 anos de conflito, de confronto. Então, primeiramente, vamos lembrar que Dom Pedro II enviou tropas brasileiras. Ele criou, inclusive, um exército, fazendo uma propaganda para que os homens fossem se alistar, né? Mas vamos ter homens brancos e homens negros lutando ao lado, fortalecendo, esquecendo do que sempre deveria ter existido, que é o sentimento de igualdade na frente do conflito, porque muitos cafeicultores, que era a base da nossa economia, irão liberar os seus escravizados para se alistarem no confronto. Dom Pedro forma o seu exército criando os voluntários da pátria, sendo que não são tão voluntários assim, né? Porque além dos voluntários, por sua força, né, de vontade de querer participar de uma guerra, nós temos aí os escravizados com uma promessa de quando voltasse da guerra ganhariam a liberdade, a alforria. Mas quando muitos retornam, os que retornaram, os seus proprietários não queriam liberar, e o exército, por sua vez, irão apoiar os soldados, dizendo que eles tinham o direito a essa liberdade
e não perseguiam os que assim fugiam. Lembrando também que nós teremos à frente aí essa questão do navio, né? E nos primeiros confrontos, o ditador paraguaio Solano Lopes, ele vai tomar um navio brasileiro, que é o navio do Marquês de Olinda, que circulava e fazia comércio pelo Rio Paraguai sem permissão, e depois esse navio será usado pelos próprios paraguaios contra o nosso Brasil. Poucos dias depois dessa questão do navio, as tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso. Por quê, pessoal? A principal rota do comércio era pelo Mato Grosso até chegar, né, depois na Bacia do Prata, que é a questão aí do Brasil entrar na guerra, é manter essa Bacia do Prata. O Brasil, que teve divergências lá atrás com o Uruguai, vai se aliar dessa vez com o próprio Uruguai, apoiando e formando junto com a Argentina a Tríplice Aliança. Então, resumindo, compreendam, é o Paraguai de Solano Lopes que entra na guerra com interesses de se industrializar e ter uma saída para o Oceano Atlântico, porque o Paraguai ele é isolado, sem saída para o mar. Já o Uruguai, junto com a Argentina e o Brasil, se unem contra o Paraguai. Então, formando os aliados ou Tríplice Aliança. Aqui temos que lembrar que quando o Brasil entra na guerra, ele tinha cerca só de 18 mil soldados, ele precisava do apoio da Argentina, principalmente, que tinha uma força e uma estratégia melhor de defesa. O Brasil, de Dom Pedro II, envia Duque de Caxias para ser o general, né, para comandar o nosso exército. Muitos dos homens que formaram o nosso exército inicialmente, eles não eram bem preparados. Porém, tem que lembrar que quando o Paraguai inicia o confronto, ele está bem em relação, ele vem se preparando com mais homens, será cerca de 60 mil homens. Então, nós temos aí uma imagem, né, do fronte antes de começar as batalhas. E é importante, que eu achei curioso trazer para vocês, eu gosto sempre de trazer a parte da figura feminina, das mulheres na história. E aí a gente tem que lembrar que as mulheres na guerra, as mulheres participaram ativamente na Guerra do Paraguai. Entre elas havia mães, esposas, comerciantes e escravizadas, que muitas vezes pegaram em armas para socorrer os feridos durante as batalhas. Vamos ler esse trechinho aqui que diz assim, ó. Nas linhas de atiradores que combatiam encarniçadas, vi as mulheres mais de uma vez aproximar-se dos feridos, rasgarem as saias em ataduras para lhes estancarem o sangue, montá-los na garupa dos seus cavalos e conduzi-los no meio das balas. Brasileira que participou da Guerra do Paraguai. Ou seja, a forma de participação não era no fronte, mas no apoio às pessoas os soldados que estavam lá, né? Sendo mutilados, feridos. Essa guerra, ela também é importante a gente lembrar que crianças, quando o Solano Lopes e o Paraguai vai perdendo muitos homens durante os confrontos, no finalzinho da guerra ele chega a usar crianças para se alistar, ou seja, meninos ainda que não tinham mal entrado na puberdade, que ainda eram crianças, participaram das últimas batalhas na Guerra do Paraguai. O fortalecimento do Exército Brasileiro. Na época da Guerra do Paraguai, o Exército Imperial Brasileiro era pouco organizado, seu contingente era formado principalmente por ex-escravizados, por migrantes, órfãos e desempregados. Ou seja, eram homens despreparados para a guerra. Poucos eram os do Exército Brasileiro
e da Marinha Brasileira que foram para o fronte e que tinham preparo. A partir de 1866, quando o Marquês Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, assumiu o comando das tropas brasileiras, ele promoveu algumas reformas que melhoraram a organização do Exército. E aí foi quando o Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, e sob o comando de Duque de Caxias, conseguiu promover várias batalhas vitoriosas acima do exército de Solano Lopes. Aqui nós temos uma imagem dos oficiais brasileiros que lutaram na Guerra do Paraguai. Lógico que aqui é uma gravura, você pode perceber as feições e tirar, né, as próprias conclusões de vocês pela imagem de que ali estávamos todos juntos lutando, né? Lógico que o Brasil queria manter o seu imperialismo e o domínio sobre a Bacia do Prata, nunca esqueçam disso, e acabar com Solano Lopes e a ditadura paraguaia. A questão militar. Nós tivemos que usar recursos, né, e criar uma dívida externa com a Inglaterra, o Império Brasileiro, ou seja, o nosso Brasil, para os custos de um confronto, de uma guerra, ainda mais uma guerra que se estendeu por quase 6 anos fechado, né, foi necessário de recursos estrangeiros, ou seja, pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra. E aí eu vou citar aqui também do livro didático de vocês esse trecho. O grande número de mortes e também as dívidas contraídas com a Inglaterra durante a Guerra do Paraguai causaram um enorme desgaste no governo imperial. Após a guerra, um grupo de oficiais se organizou e passou a criticar o descaso do imperador Dom Pedro II com relação ao exército brasileiro. Além disso, esse grupo passou a reivindicar maior participação política, contrariando os interesses das elites civis. Vejam só, depois de uma guerra, o exército ele volta com ideais patriotas mais fortalecidos, porque a Tríplice Aliança vai vencer. A guerra só acaba porque o Duque de Caxias ele sai da guerra e Dom Pedro I manda o marido de sua filha, Princesa Isabel, o Conde para o fronte. E ele diz que a guerra, porque quando os brasileiros e a Tríplice Aliança conseguem chegar para tomar o Paraguai, de fato, Solano Lopes recua e praticamente esvazia a capital, né, do Paraguai. E ele precisava ser rendido, morto, por Solano Lopes, para que o confronto fosse dado por encerrado. Mas antes disso, o Duque de Caxias ele sai, ele entrega o comando e vai o genro para o fronte. Eu acho que eu trouxe uma imagem aqui. Aqui está a figura do Conde D'Eu. O Conde D'Eu era humanista e liberal de Soares. Ele se preocupava com a organização do exército e as condições da população paraguaia rendida. Os episódios de que ele foi acusado ocorreram à sua revelia, não com a sua vontade. Ele se indignava com as atitudes bárbaras dos militares e teve um papel relevante na política, pois favoreceu a abolição da escravatura e a politização do exército na volta da Guerra do Paraguai. Foi nesse momento que os militares entraram na luta política e se associaram à nascente classe média, uma união que persiste até hoje. Então vejam quais são as consequências da Guerra do Paraguai. Primeiro, a consequência negativa, que a gente ficou com a dívida externa. O lado positivo é o caminho para o abolicionismo do nosso país, né? O exército fortalecido e depois de ter tido contato com os ideais republicanos. Esse fato vai fazer com que nós, um ano depois da abolição da escravatura, né, venha a proclamação da República.
Então, eu trouxe algumas curiosidades, né? Fugas, confrontos locais, brigas políticas, casamentos forjados e muitos outros problemas passaram a ser enfrentados pelos que buscavam soldados pelo país para poder formar o exército brasileiro. O governo dá R$ 1.200.000 em apólices com a condição de assinar a Carta da Liberdade, ou seja, quem entregasse, né, o seu escravizado para ganhar a liberdade. A carta de alforria não lhe garantiu o direito de se deslocar para onde quisesse ou de fazer o que bem entendesse. Ou seja, os escravizados que foram para a guerra, quando voltaram, não tiveram esse direito garantido, por muitas vezes. Como muitos outros escravos do Brasil, Raimundo foi comprado e libertado com um dos objetivos específicos, ingressar na luta contra as forças paraguaias. Aqui é um dos soldados, né, que foi para a guerra nessa condição de ganhar a liberdade. E a atividade, essa perguntinha aí, né, essas duas perguntinhas para vocês. Qual região estava no centro da disputa entre os países que participaram da Guerra do Paraguai, que o Brasil queria controlar e manter? Qual era o interesse do governo brasileiro nessa região para participar da guerra? Obrigada e até a próxima.